Bom dia a todos, feliz sábado. Muito bom ver aqui algumas pessoas que nós não víamos há algum tempo. Bom sábado para você também que está em casa. Que bom que você já está aí aos pés, quem sabe da sua televisão ou acompanhando pelo seu celular, mas com certeza com o coração aberto para ouvir a voz de Deus nessa manhã. Não importa se nós estamos aqui juntos, reunidos ou distantes, nos acompanhando aí também pelas nossas redes sociais e canal no YouTube. Nós temos a certeza que Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã, independente de onde estamos hoje, ou nesse momento. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, quero convidar você a, junto comigo, fechar os seus olhos, para então pedirmos sabedoria, pedirmos então atenção, para que a palavra de Deus possa entrar e achar espaço em nossas vidas. Vamos orar juntos? Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos neste momento de estar aos teus pés, de ouvir a tua voz e de ter um momento reservado muito especial para a comunicação celestial aqui neste momento, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar para cada um de nós essa manhã. Que pelo poder da tua palavra nós possamos ter um encontro com Cristo nessa manhã. Que a voz seja minha, que o timbre seja meu, mas que as palavras possam ser suas. Nós rogamos no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Nosso tema desta manhã, nossa mensagem tem como título, Para onde iremos? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João capítulo 6. Nosso texto hoje está em João 6. Vamos ler o versículo 60 até o versículo 68. João 6, o verso 60 até o verso 68. Você que está em casa, esse texto vai estar aparecendo aí na tela, para você acompanhar junto, e que nós possamos então ouvir a voz de Deus nessa manhã. O texto diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E o verso 66 diz assim: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Nós vamos voltar para esse texto daqui a pouco, mas esses textos que nós lemos, esses versos, são suficientes para nos mostrar um cenário. Cristo está ensinando mais uma vez aos seus discípulos, Cristo está tentando ensinar, passar alguma mensagem para essa multidão que o seguia. É muito comum nos relatos dos evangelhos perceber que perto de Jesus havia os seus discípulos, mas também, muitas vezes, os autores dos evangelhos deixam claro que uma multidão o seguia. E Cristo estava decorrendo sobre várias coisas, mais importante, o assunto principal, ao qual Cristo estava falando naquele momento, era que o homem não conseguia ir até Deus com suas próprias forças, que o homem não é capaz de chegar até Deus por si mesmo. E no versículo 44 desse mesmo capítulo, você vai ver Cristo dizendo: Olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é uma verdade também muito relevante para nós hoje.
nós jamais alcançaremos o perdão e a aceitação de Deus pelas nossas próprias forças. Isso é um tema que é um pouco mal entendido, porque muito se prega em meios religiosos que para obter o favor de Deus, que para obter o perdão de Deus, nós precisamos lutar, que nós precisamos de boas obras para então sermos perdoados por Deus. Só que a verdade bíblica contraria esse pensamento popular, porque a verdade bíblica diz que é Deus que precisa nos trazer, é Deus que precisa trazer-nos a Ele, é Deus que precisa ajudar-nos e levar-nos até si mesmo. Nós, por nosso próprio esforço, por nossa própria boa vontade, nós não somos capazes de chegar até Deus. E ainda nesse capítulo 6, nós notamos que há uma multidão ao redor de Cristo e ela começa a murmurar. Você já esteve em algum momento assim murmurando? Ou quem sabe você é professor e ali na sala de aula você está passando um assunto muito importante, mas tem alguns alunos conversando ali, murmurando? Não é muito legal, não é? Chega até a ser um pouco ofensivo para quem está falando e uma falta de educação. E o versículo 60 que nós lemos, diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, e preste atenção, o verso bíblico não está falando nesse momento da multidão, mas está falando de discípulos, pessoas que estavam próximas de Cristo, pessoas que tinham andado com Cristo enquanto ele estava aqui na terra, pessoas que seguiam a Cristo, que estavam perto dele, pessoas que tinham aproximação. E os discípulos disseram o quê? Rapaz, olharam para os outros e disseram, esse assunto que Cristo está falando aí é um pouco pesado, não é? Eu não tenho nenhum problema, sabe, em ouvir falar sobre bênçãos, em promessas, em um novo céu, uma nova terra, sobre o seu poder, sobre o reino que ele vai estabelecer, mas esse assunto aqui é um pouco duro, é um pouco pesado. Isso era o assunto que eles estavam dizendo. Esses homens que se diziam ser seguidores de Cristo, estavam ofendidos com a pregação de Cristo. Esses homens que andavam perto de Jesus, lado a lado, eles ficaram então ofendidos. Porque há verdades, amigos, que é muito difícil de ser ingeridas. Há verdades que vão mexer com o nosso eu. Há verdades que vão chacoalhar um pouco o nosso ego. E para nós se torna muito difícil aceitar aquilo que exige de nós mudança. Ou seja, você está acostumado muitas vezes a fazer a coisa do seu jeito. Mas quando você vai para a Bíblia e percebe que Deus pede para você fazer de uma forma totalmente oposta do que você está acostumado, é fácil mudar? É claro que não é. E é isso que os discípulos estavam dizendo, Senhor, olha, até então não tinha nenhum problema com as suas mensagens, mas agora essa aqui está difícil. Eles desejavam verdades mais suaves, coisas que descessem facilmente, coisas que fossem fáceis de ser ingeridas, mais confortáveis, queriam coisas que fossem mais bem aceitas. E como isso é verdade no nosso meio, não é? Nós não temos nenhuma dificuldade em aceitar bênçãos, em aceitar promessas como eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te acompanho, eu estou ao seu lado, você tudo pode com a minha força, mas quando uma verdade mexe com o eu, aí dói, aí é difícil de aceitar. E sabe, existe algo que é muito difícil de nós aceitarmos, amigo que você que está nos acompanhando também, que é sobre a condição do homem, a nossa verdadeira condição. É um assunto que nunca foi bem aceito ou que foi muito popular. Então, muitas vezes, no seu público, a qual Cristo dirigia o seu discurso, haviam pessoas dotadas, pessoas estudadas, pessoas inteligentes, pessoas que tinham status, pessoas que eram muito bem conhecidas, e Cristo queria fazer com que essas pessoas enxergassem que não importa o seu status, que não importa os seus posses, os seus bens, nós todos somos iguais e temos uma carência. Nós todos somos iguais e temos uma necessidade extrema e também urgente. Temos muita facilidade, amigos, em aceitar bênçãos. É fácil prestar atenção quando são bênçãos que estão sendo proferidas. É fácil prestar atenção quando são promessas, coisas boas que nos acalmam.
Mas quantas vezes nós não já saímos criticando um pregador porque ele falou uma verdade que foi dura e mexeu um pouco conosco, e quem sabe no caminho de casa ou no seu carro, você comenta com a sua esposa: o pregador hoje pegou pesado, não é? O pregador hoje parece que ele estava inspirado e querendo mesmo descer, como a gente fala, ripa, querendo bater em nós. Mas sabe, o que a Bíblia mostra aqui, nós precisamos entender a nossa natureza. Precisamos entender a nossa condição atual. E que condição é essa? Abra sua Bíblia no livro 14, ou no capítulo 14, de Salmos. Nós vamos ver a condição humana. Aqui nós vamos entender quem realmente nós somos. Não importa se nós somos médicos, não importa se nós somos pessoas que temos vários diplomas, vários bens, vários posses, a Bíblia mostra quem realmente é o homem, a carne, o espírito, o homem, o ser vivente. Olha o que aqui diz lá, Salmo 14, o versículo 1 a 3, assim: os tolos dizem em seu coração, não há Deus, são corruptos e fazem o quê? Praticam o mal, nenhum deles faz o bem. O verso continua, o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se há alguém sábio, se alguém busca a Deus. E olha que o versículo 3 termina dizendo, todos, porém, fizeram o quê? Se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum o quê? Sequer. Por mais que nós façamos boas atitudes, por mais que nesse momento de crise, de pandemia, nós temos, quem sabe, andado uma segunda milha para tentar ajudar ou abençoar a vida de alguém, a Bíblia deixa claro que a nossa situação não há quem faça o bem. Porque já parou para pensar que muitas vezes, até as nossas atitudes mais bondosas estão carregadas de um coração corrompido, de um coração egoísta? Que muitas vezes faz algo em prol do próximo, mas presta atenção se alguém está observando. Ou faz questão de registrar, para depois dizer, olha, que coisa maravilhosa que eu fiz. Ou para receber um elogio de alguém, parabéns porque você fez isso, isso e isso. Só que a Bíblia continua dizendo que nós praticamos abominações. Nós gostamos de fazer aquilo que é errado. E nós também nos desviamos e nos corrompemos. É isso que Cristo queria deixar muito claro para os seus discípulos naquele momento. Os discípulos não tinham nenhuma dificuldade em ouvir coisas boas. Mas quando Cristo fala, olha, não há ninguém que faça o bem. Quando Cristo falava, olha, todos vocês praticam abominações. Até os líderes religiosos. E todos nós, todos vocês se desviaram e se corromperam. Eles não aceitaram esta mensagem. E sabe, a resposta de Jesus para essa murmuração é algo muito incrível. Eu, particularmente, eu gosto muito de, ao ler os evangelhos, prestar atenção nas perguntas que Jesus faz. E olha a resposta de Jesus, como nós vimos aqui, nos versículos 61 em diante, em resposta a essa murmuração. Cristo estava atento, Cristo sabia o que eles estavam falando aqui, o que eles estavam resmungando. E Cristo, ele não pede desculpas. Cristo não fala, olha, perdão por ter falado algum assunto que talvez você não se agradou. Perdão por ter falado um assunto que para você é um pouco pesado. Cristo não pede desculpas. Ele também não tenta oferecer outra verdade mais aceitável, mais suave ou mais leve. Cristo não muda o seu discurso. Ele não procurou retirar o que ele disse, mas Cristo reafirma que a carne do homem, aquilo que vem da natureza pecaminosa do homem, não presta perante Deus. Ou seja, nós sempre vamos estar em falta com Deus. Não importa as nossas boas atitudes, não importa quão espiritual sejamos, ou quanto nós procuramos fazer o bem. Cristo está deixando claro que aquilo que vem da nossa natureza não presta perante Deus. Mas Ele também deixa claro que apenas aquilo que Ele fala é que tem proveito. Aquilo que Ele fala são palavras de espírito e de vida. Cristo sabia da necessidade dos seus discípulos. Cristo sabia da necessidade daqueles que o acompanhavam. Cristo sabia que eles não precisavam mais de palavras suaves. Mas Cristo sabia que eles precisavam se despir do eu e olhar para Cristo e achar nele a vida que nós precisamos. A Bíblia deixa muito claro que o salário do pecado é o quê? A morte. Todos nós estamos em falta com Deus. Todos nós pecamos. E, portanto, a consequência dos nossos atos é a morte.
Mas Cristo está olhando para os seus discípulos, para os seus seguidores, dizendo: olha, apesar de você merecer morte, essas palavras que eu estou dizendo hoje podem ser um pouco duras, mas são palavras de vida. Cristo, no relato bíblico, diz que depois de lançar essas palavras para aqueles que estavam murmurando, ele volta então para os seus discípulos agora. Ele fita o olhar nos seus discípulos. E o que é que ele fala? O versículo 66 diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aí Cristo faz uma pergunta a quem? A quantas pessoas aí está dizendo? 12. Quantos discípulos Cristo chamou? 12. Então Cristo não está mais olhando para a multidão. Agora ele olha para os 12, aqueles que estavam em treinamento, aqueles que eram seus estagiários. E ele fita o olhar nos 12, chamando a atenção deles, e diz: é o seguinte, está vendo aqui as pessoas saindo? Está vendo aqui as pegadas dessas pessoas que saíram? Está vendo a poeira levantando por causa das pessoas que estão andando? E vocês? Vocês querem pegar o mesmo caminho? Vocês querem essa saída fácil? Cristo sabia que eles estavam preparados para ouvir isso, mas talvez não estavam dispostos a aceitar. Quem sabe alguém poderia até perguntar: Senhor, não seria melhor se Cristo modificasse a sua posição sobre esse ponto ou sobre aquele, para não perder aqueles que estavam andando com Ele, para que eles não desistissem da caminhada e ficassem perto dEle? Não teria melhor se Cristo tivesse deixado de pregar ou enfatizar certas doutrinas, para não ofender seguidores? Talvez seria o caminho mais fácil, humanamente falando. Mas quando eu olho para o ministério de Jesus, eu olho para um relato que a Bíblia nos mostra de um homem chamado Zaqueu. Um homem que não era muito aceito diante da sua sociedade, da sua comunidade, mas Cristo em sua casa, ele profere palavras que nos faz entender qual era o propósito de Cristo aqui na terra. E o que é que Cristo diz lá na casa de Zaqueu? Porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar, mas não apenas buscar, mas fazer o quê? Salvar o que se havia perdido. E sabendo que essa é a intenção de Cristo, que esse era o propósito do seu ministério, amigos, em muitos momentos, se precisarmos sentir essa salvação que vem dele, e precisar sentir uma transformação de vida, e passar por esse processo, nós vamos ter que ouvir coisas que são duras, mas que serão para a nossa edificação espiritual. Vamos precisar treinar os nossos ouvidos para serem obedientes, para serem disciplinados, para ouvir aquilo que vem de Deus e aceitar como assim diz o Senhor. E aceitar que talvez isso não me agrade muito, talvez eu não gostei muito do que foi dito, mas algum propósito tem, porque palavras que vêm de Jesus são palavras de Espírito e são palavras de vida, e é isso que todos nós necessitamos. O alvo das pregações de Cristo era declarar a necessidade, mas também a realidade da salvação. Por isso que Cristo nunca abriu mão de falar a verdade. É por isso que Cristo nunca adaptou a sua mensagem ou suavizou o seu conteúdo pensando nos ouvidos das pessoas que estavam ali, ou talvez no coração que não queria ouvir coisas duras. Enquanto estivermos caminhando com Ele, enquanto estivermos submissos à sua vontade, amigos, haverá vezes que você vai sentar aqui e vai ouvir coisas que não vão te agradar, que não vão ser fáceis de aceitar, mas que serão palavras de vida, porque são palavras que vêm de Cristo. Lembra que eu falei que eu gosto muito das perguntas que Cristo faz no seu ministério? E se você pensar aqui, há várias perguntas que você consegue se lembrar. Por exemplo, em algum momento Cristo olhava para alguém necessitado e falava: olha, você crê que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso te curar? Cristo também proferiu: homem de pequena fé, porque duvidastes? Quem tocou nas minhas vestes? Que queres que eu te faça? Ou queres ser curado? Algumas perguntas de Cristo são interessantes, mas Cristo não faz nenhuma pergunta que ele já não saiba a resposta. E naquele momento ele faz a seguinte pergunta: queres vós também retirar-vos? Quero fazer essa pergunta para você nessa manhã. Diante das palavras difíceis, diante das coisas que você lê na Bíblia que é difícil de aceitar, o que é que você tem feito? Tem se retirado? Tem fechado a Bíblia fingindo que não, isso aqui não é para mim, isso aqui é só para tal pessoa?
O que é que você tem feito quando você, seus momentos de intimidade com Deus, depara com algo que mexe com você, que está clamando para você deixar de lado o eu e ser então transformado pela doce presença de Jesus? Ao mesmo tempo que Cristo pergunta isso, Ele também está dando uma permissão para os discípulos. Olha, quem sentir que a coisa que apertou agora, pode ir. Eu só quero aqueles que vão realmente estar comigo nos momentos bons e nos momentos ruins. Quem que se sentir, sabe, nesse momento um pouco desconfortável ou um pouco intimidado pelas minhas palavras, pode seguir. Isso me lembra um momento em que eu estava na sala de aula uma vez, no ensino médio, e a professora tinha acabado de expulsar da sala um amigo meu. Nós estávamos perturbando. Não faça isso em casa, tá, crianças? Mas ela expulsou meu colega porque ela não me viu fazendo barulho e perturbando também. E ela fez a pergunta: mais alguém quer ir? E naquele momento a minha consciência começou a martelar e eu então fui com ele, né? Mas lembrando disso, eu pensei, a mesma ordem que a professora deu naquele momento, Cristo deu para os seus discípulos. E sabe, diante dessa pergunta, Cristo estava muito triste, porque viu uma multidão, discípulos, se afastando dele, por causa de palavras que não o agradaram. Cristo ficou triste, porque ele sabia que a única esperança para aqueles que estavam virando as costas para ele, era o próprio Cristo. Cristo sabia que a única forma deles serem transformados, deles alcançarem vida, deles encontrarem o perdão, era através de suas palavras. E o que é que essas pessoas estavam fazendo agora? Virando as costas. Isso deixou Cristo muito triste. A senhora White, em um dos seus escritos, ela diz que ó quão pouco conhecem os seres humanos da aflição que se apossou do coração de infinito amor quando ocorreram tais coisas. Ou seja, Cristo veio para aqueles que estavam virando as costas. Cristo tinha e tem amor por aqueles que o rejeitaram. E quando o seu olhar se depara com pessoas dando as costas para ele, o relato fica muito claro que o coração de infinito amor ficou triste, ficou aflito. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós sabemos algo que é certo a se fazer e não fazemos, o coração de Deus se enche de tristeza. Quando nós nos deparamos com algo em nós que precisa ser mudado, mas nós ignoramos a voz do Espírito Santo, Deus se entristece. Porque nós somos o alvo do amor celestial. Essas palavras foram muito pesadas. Ninguém no mundo, sabe, ansiou por ser tão aceito ou ser tão apreciado do que Cristo. Porque Cristo sabia que Ele tinha a solução para cada um deles que estavam ali. Cristo estava com seu coração repleto de um desejo ardente de que as suas palavras fossem aceitas. E que o mundo entendesse que Ele era o próprio Deus encarnado, que Ele era um presente vindo do céu para a humanidade, para então cobrir os seus pecados e transformar a sua vida. Que palavras pesadas foram essas? Querem vocês também retirar-vos? Essas palavras, elas comoveram o coração dos discípulos, dos 12. Menos um. Chuta quem? Judas. Todos os 12 discípulos, menos um, ou seja, 11, se comoveram com essas palavras. Vocês vão me abandonar também? Em outras palavras, era isso que Cristo estava dizendo. Vocês vão me abandonar também? Eu sou o que você precisa, você vai rejeitar o que você precisa? Judas só tinha afeição ao dinheiro. E os seus desejos mais intensos estavam colocados aqui na terra. Tudo que Judas planejava era pensando no aqui, no momento, no presente e agora. O desejo mais intenso dele era ser rico, era ter bens, era ter posses. E quem sabe nessa manhã posso estar falando para alguém que aí em casa sente que as palavras de Jesus já não surtem mais nenhum efeito na sua vida. Você tem escutado mensagem após mensagem, mas nada muda no seu coração. Até mesmo as palavras mais duras de Cristo, tentando chamar a sua atenção, não é capaz então de promover ou ter alguma reação dentro de sua vida.
Será que nessa manhã eu estou falando para alguém que a sua ambição não está no céu, ou não está nas coisas eternas, mas está em coisas momentâneas e passageiras? E a ponto de fazer essas coisas, quando olha para as Escrituras e diz, isso aqui é difícil, isso aqui não dá, isso aqui é muito difícil de engolir. Será que realmente nós estamos seguindo a Cristo só para ouvir bênçãos? Ou para obter promessas fáceis? Ou será que nós estamos seguindo a Cristo para ser realmente transformados? Será que nós nos chamamos de crentes, ou de filhos, ou de cristãos, simplesmente porque experimentamos uma emoção forte uma vez ou outra? Ou porque nós frequentamos uma igreja? E ao Cristo fazer essa pergunta, Pedro responde. O que é que Pedro respondeu? Senhor, para quem nós iremos? Senhor, é o seguinte, nós não temos a quem ir. Senhor, nós não queremos aquela vida velha que nós vivíamos antes. Nós estamos experimentando algo tão bom que nós não queremos voltar atrás. E por mais que muitas vezes a gente olha para o relato da vida de Pedro, a gente só foca em ele, nas coisas erradas que ele fez, mas Pedro agora aqui teve muita coragem. Ele estava reconhecendo, Senhor, olha, a velha vida, não quero mais, não me pertence, não é bom para mim. O Senhor chegou, nos chamou para uma novidade de vida, e isso mudou tudo dentro de nós. E na nossa mente não há mais espaço para outros assuntos, a não ser assuntos eternos. A salvação que tanto necessitamos, nós só encontramos em Ti. Era isso que Pedro estava dizendo. Um homem simples, pescador. Quem sabe Pedro era um homem que estava repleto de dívidas, de uma família difícil. Mas que coisa bonita. Quando Cristo oferece a eles um caminho fácil, uma saída. Olha, vocês podem agora voltar para a velha vida. Não se preocupem. Pedro olha para o olhar de Jesus e diz, Senhor, não. Nós não temos para onde ir, porque aquilo que nós mais necessitamos, nós só vamos encontrar em Ti. Pedro estava dizendo, Cristo, Tu és suficiente para salvar. Sabe, muitos dos discípulos o abandonaram, não andaram mais com Ele. Por quê? Porque as palavras de Jesus foram pesadas. Mas Jesus, em diversos momentos, Ele diz, olha, se você quer ser meu discípulo, o que é que nós temos que fazer? Negue-se a si mesmo e o quê? E venha. Deixe o eu e venha me seguir. Não existe discurso mais duro do que esse na Bíblia. Porque aqui está dizendo, olha, eu quero que você, sabe, tire o eu, morra o eu e faça com que eu venha a nascer dentro de você. Cristo está nos chamando para abandonar costumes, práticas, palavras, pensamentos, um estilo de vida para aceitá-lo e seguir o seu chamado. Isso é um convite muito duro. Cristo está chamando para ser discípulo, não para fazer aquilo que nos faz sentir bem. E como é fácil hoje no mundo que nós vivemos, encontrarmos pessoas dizendo, olha, eu faço isso porque me sinto bem. Isso aqui me agrada, então, portanto, é o que eu quero. O Evangelho não chama ninguém ao conforto, mas oferece alívio. O Evangelho não chama ninguém ao conforto, mas oferece um alívio. Não podemos negar que existe um fardo que nós estamos carregando, mas esse fardo se torna leve por trás do Evangelho, por meio do Evangelho, porque Cristo prometeu, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar o alívio ao fardo que você está sentindo. Mas o maior fardo que nós carregamos, amigos, sabe qual é? É não reconhecer quem de fato nós somos, é não permitir que Cristo nos molde dia após dia. Nosso maior fardo é só aceitar de Deus aquilo que é agradável, leve, e desprezar aquilo que dói. Cristo nos ama como nós somos, mas quando entendemos e aceitamos esse amor, Ele não permite que sejamos os mesmos. Cristo te ama, Ele te aceita como você é, mas Ele te ama tanto que não permite que você permaneça o mesmo. E quer um exemplo mais prático e mais lindo do que isso, do que um batismo? Ali é praticamente, resumindo tudo que nós estamos falando, a morte para o eu e o renascimento para quem? Para a novidade de vida em Jesus. E é por isso que nesse momento, nós vamos testemunhar isso na prática. Alguém que decidiu nessa manhã dizer, Senhor, eu ouvi o Teu chamar. Eu entendi que eu preciso renunciar ao eu. E é isso que eu quero fazer. Nessa manhã o pastor Fanuel irá batizar alguém
que Cristo se dirigiu para ele e falou: olha, você também quer pegar o caminho fácil igual aos outros? Você que também quer desistir igual aos outros? Mas ele disse: Senhor, para onde eu vou, se só Tu tens as palavras de vida? Para onde nós iremos, se a vida nós só encontramos em Ti? Por isso que nesse momento, nós convidamos o pastor Fanuel para então realizar esse batismo. E logo após, eu vou voltar para ler só mais um texto com você e encerrar a nossa mensagem nessa manhã. Mas entenda tudo que nós estamos aqui juntos e veja isso na prática, através de uma decisão tão especial e tão importante. Alguém que renuncia ao eu e prefere então viver a vida que Cristo oferece para ele. Nesse momento, se há algum amigo ou parente do nosso amigo que irá se batizar nessa manhã, você pode vir aqui à frente e para então acompanhar mais de perto essa cerimônia. Lembre-se, nesse momento o eu está morrendo e Cristo irá nascer dentro desse filho e discípulo dele nesse momento. Esse é o seu Aguinaldo. O seu Aguinaldo tem uma história bem interessante. Há um ano atrás, o pastor Luiz Gonçalves pregou aqui na igreja do Marco e fez um apelo onde muitas pessoas vieram à frente. Dentre aquelas pessoas veio o Aguinaldo. E ele tomou a decisão, mas ainda precisava aprofundar o conhecimento da Bíblia. Ele assiste a Novo Tempo regularmente, é um anjo da esperança, é um colaborador com a TV Novo Tempo. E a história minha com ele foi bem intrigante. Há umas 3 semanas atrás, eu vim à igreja buscar um componente eletrônico que eu havia esquecido aqui na sala pastoral. E aí eu peguei esse componente, quando eu estou saindo da igreja, eu ouvi uma voz claramente dizendo para mim assim: molhe a grama. Eu falei: poxa, molhar a grama? Será que é isso mesmo? E aí a voz repetiu de novo: molhe a grama. Naquele dia eu tinha muitas coisas para fazer, eu tinha que preparar fazer algumas visitas, preparar sermão, fazer algumas edições. Mas aí a voz de novo, a terceira vez: molhe a grama. E eu não tive dúvidas que era a voz de Deus. A gente, quando tem um relacionamento com Deus, você começa a entender o que é, o que não é de Deus, aquilo que é produto da nossa mente e aquilo que é de fato, claramente, o desígnio de Deus. E sem questionar mais, eu parei, tudo bem. Coloquei o que eu estava segurando na mão no canto, liguei a mangueira, e geralmente domingo é difícil, é raro ter essa água da rua em grande quantidade, tinha. Liguei a mangueira e comecei, do fundo até a frente da igreja, molhando, falando: que bom, Deus está me deixando relaxar um pouco, porque é terapêutico molhar a grama. E aí então, quando eu estava chegando na frente, que é o portão aqui da igreja, eu queria passar então por um pequeno lado que tem aqui ao lado, onde tem as flores. Todos já conhecem aquelas flores violeta, bonitas. E quando eu estava caminhando, esticando a mangueira, aparece o Aguinaldo na porta. Ele olha para mim e diz assim: fala para nós, o que o senhor diz? Eu perguntei se aquele dia eu estava agendando o batismo. Ouviram? É aqui que eu agendo o batismo? Ele nem falou outra coisa, já foi direto assim. E eu não tive dúvida, eu falei assim: é aqui sim. E aí abri o portão para ele, entrei, conversei com ele, dei para ele um estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, e ele levou para casa, a gente ficou conversando por telefone, e domingo passado, ele veio com um estudo totalmente preenchido. Já tem 1 ano que ele está se preparando, e ele então tinha lá 1 ou 2 questões, só para tirar uma dúvida. Nós conversamos, e ele disse: eu posso me batizar no próximo sábado? E está aqui o seu Aguinaldo hoje. Que história linda, não é? Você não sabia desse detalhe da grama, né? E sabe o que aconteceu? Eu estava tão feliz com a decisão do Senhor, com aquela experiência, que aí deu vontade de eu molhar toda na igreja, que dava vontade de até lavar a igreja. Aí eu fui voltar a pegar a mangueira para molhar o outro lado e molhar o lado de cá. Sabe o que aconteceu? A água acabou. Não tinha mais água. E eu entendi que a voz de Deus era para eu entender que, não que eu não deva, mas sempre que puder ajudar, eu posso fazer isso, molhar a grama. Mas que a minha função não é molhar a grama. Deus me fez molhar a grama naquele dia para aguardar a sua chegada, para a gente ter o nosso encontro, para que esse momento pudesse acontecer logo. E eu louvo a Deus por isso, Aguinaldo, pela decisão do seu coração, e como Deus guia a vida da gente, e como Deus ele conduziu até esse momento. Que Deus o conserve na fé. Ele falou que vem de uma família tradicionalmente de outra denominação, mas que ele quer ser usado por Deus
para pregar a essas pessoas. Infelizmente, a família perdeu alguns familiares por Covid nesses últimos meses, estão ainda enlutados, mas ele está certo da sua entrega a Cristo Jesus. Amém? Irmão Aguinaldo, é com muita alegria no coração que, como ministro do Evangelho, segundo a sua decisão, o batizo para perdão dos seus pecados e confirmação do seu nome no livro da vida. E o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz... Isso é ouvir até as palavras mais duras de Cristo na prática. Aceitar o que Ele tem a nos dizer. Cristo ama como nós somos. Mas quando entendemos e aceitamos esse amor não permite que sejamos os mesmos. Nessa semana eu estava lendo e encontrei uma frase que me marcou bastante. E que eu decidi trazer para vocês nessa manhã, para vocês também sentirem o impacto que essa frase tem. Essa frase diz assim, está passando aqui, mas ela diz assim: quem realmente tem um encontro com Cristo não vai embora quando acabam os pães e peixes. Quem realmente tem um encontro com Cristo não vai embora quando acabam os pães e peixes. Para alguns ali era muito fácil estar com fome e ver tantos peixes e pães sendo repassados. Para alguns era fácil quando precisavam ir a Jesus para alguma cura ou para alguma necessidade extrema. E Jesus apenas com poucas palavras ou com um toque ser capaz de curar. Mas quando se trata de palavras que Cristo proferia para gerar transformação de vida, para muitos isso se tornou algo extremamente difícil. E aí a pergunta nessa manhã, que ela, ao passar do tempo, ela se tornou cada vez mais forte também. A pergunta que chega para nós hoje é: você vai embora quando acabar os pães e peixes? Ou será que você vai continuar aos pés de Jesus, mesmo quando você tiver que ouvir palavras duras, difíceis de serem aceitadas? Para quem você tem ido? Para onde você vai quando você ouvir da boca de Deus algo que precisa ser mudado em você? Qual é a sua atitude? Qual é a sua reação? Só Cristo tem palavras de vida. Que assim como Pedro, amigos, ao nos deparar com essa pergunta, a nossa resposta possa ser, talvez não com as mesmas palavras, mas semelhante a de Pedro: Senhor, olha o Ítalo que eu era antes de conhecer. Olha quem eu era antes de ter um encontro com Cristo. E olha quem sou hoje. Não sou muito bom, mas Senhor, eu tenho percebido que o Senhor tem trabalhado em mim. E para que eu vou querer voltar para a velha vida? Para que eu vou querer voltar para os velhos costumes? Se só em Ti eu encontro as palavras que eu preciso para viver. Para a minha maior dificuldade, o Senhor tem a solução. Para que então eu vou para outros meios, para outras pessoas, para outros caminhos? Quero andar em Tua presença. Eu quero desfrutar desse doce nome Cristo. Amigos, nessa manhã eu quero encerrar a mensagem cantando uma música. E eu queria que você refletisse em tudo que você ouviu aqui nessa manhã. Não desista. Persista, continue, mesmo quando não tiver mais pão e nem peixe. Mas continue na presença de Deus. Porque Ele deseja te transformar. Mudar sua vida. Fazer morrer o eu. Para você continuar andando em sua presença. Para onde iremos? A não ser para Ele. Que é o dono da vida. É aquele que nos perdoa e é aquele que nos salva. Que essa música possa falar ao seu coração. E se esse for o seu desejo nessa manhã, enquanto você sentir Deus te tocando,
queria que você ficasse em pé para orarmos juntos. E você que está em casa também, talvez não precise ficar em pé, mas você pode, então, nesse momento em oração, tomar essa mesma decisão, dizer: Senhor, não há outro lugar, eu quero ficar aqui, aos teus pés. Eu quero ouvir as tuas palavras e ser transformado. Eu não encontrei um outro nome igual a esse. O nome que inspira a devoção e o mais puro amor. O nome que Deus nos enviou como um presente. E nós recusamos a aceitar como o Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através deste nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Este nome bendito é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Este nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar este nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa deste nome, ou pode fugir pra não querer deste nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Este nome vai lhe envolver sem você perceber. Este nome já te escolheu para um novo viver, muito além deste céu tão azul. Há um lugar onde tudo reluz e o centro da glória é Cristo Jesus. Se você souber, cante junto. Cristo, Cristo. Este nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Este nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome,
Oremos. Nosso Deus, nós não queremos ser seguidores, nós queremos ser discípulos. Nós queremos aceitar que o Teu Evangelho nos chama para uma mudança de vida, para a transformação. O Senhor não nos chama para o conforto, mas ao aceitarmos Jesus, o Senhor oferece o alívio para os nossos fardos. Nós queremos, Senhor, que todas as Tuas palavras possam achar lugar em nossos corações. Nós queremos, Senhor, que, de fato, cada momento que nós estivermos em Tua presença, nós sejamos transformados. Nós não queremos desperdiçar momentos em Tua presença. Nós não queremos ler aquilo que o Senhor deseja para nós e adaptar a nossa verdade ou aquilo que nos agrada. Nós queremos ser transformados, Senhor, nessa manhã. E mesmo quando muitas vozes nos chamam, e mesmo quando o Senhor nos dá o livre-arbítrio, mesmo quando o Senhor nos dá a permissão para sair, para nos afastar, nós queremos, assim como Pedro, dizer: Senhor, não tenho para onde ir, porque eu estou onde eu devo estar, aos Teus pés. Não quero mais a velha vida, mas eu quero, Senhor, a cada dia em Tua presença ser transformado e aprender de Ti. Para onde iremos, se não for a Ti? Tu tens as palavras de vida. Esse é o nosso desejo nessa manhã. E oramos em nome de Jesus. Amém.